Olá, Leoa! Sejam bem-vindos ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host desse podcast maravilhoso. Você que está nos ouvindo no Spotify, é bem importante que você nos siga. E agora a gente também está postando no Spotify os vídeos, então você também pode assistir aqui. É bem importante que você, para nós que produzimos conteúdo, é bem importante que você nos avalie, você encaminhe para os amigos, para os colegas, para o tio, para a avó, para o irmão. E você que está nos assistindo no YouTube, é bem importante que você se inscreva no nosso canal para receber, enfim, as notificações e você também ter acesso aos próximos episódios. No dia de hoje, eu tô com a Laura Nardi. A Laura, ela foi minha colega, é minha amiga hoje. E, primeiramente, eu queria agradecer, Laura, por tu ter aceitado o meu convite de estar aqui. E a Laura, ela é pedagoga, mestre em educação, né, Laura? E ela tem hoje sócia não, é proprietária, né? Proprietária agora. Proprietária. Da Brinca Comigo, que é uma escola infantil que tem em Farroupilha, é isso? Isso mesmo. Laura, então, obrigada por ter aceitado o meu convite. Sabe que eu te admiro um monte, né? Tudo bem. E... quem me acompanha nos stories, no Instagram, eu trago muito sobre essas pessoas, essas crianças, eu falo pré-adolescente, não é pré-adolescente, adolescente, jovem adulto que está entrando no mercado de trabalho. E tu sabe, né, Laura, eu trabalho com seleção de pessoas nas empresas. E eu tenho percebido que essas pessoas, esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, eu não sei se tu observa isso, claro, né, tu tem acesso a essas crianças, essas, né, mais jovens, mais infantis, mas eu tenho percebido que tá vindo para o mercado de trabalho crianças, meu Deus, jovens adultos muito vulneráveis, parece que eles estão dentro de um potinho. Faz sentido. Tu vê isso também hoje? Como é que é isso? Assim, não sei se tu... Né? Nossa, claro... Dani. Tu sabe que eu até escrevi aqui algumas observações a respeito do que eu vou falar, e eu até escrevi jovens que, na verdade, parecem crianças, né? Perfeito. Eu tenho visto muito isso. Uhum. No mercado de trabalho, como eu sou uma profissional que tem uma empresa também, né? É uma escola e um contraturno escolar, então eu tenho... Estava comentando contigo recentemente, antes da gente iniciar aqui, que nos processos seletivos, assim, é muita rotatividade. Escuto de vários outros profissionais que todos os setores, empresas, no comércio, serviços, está muito difícil a gente encontrar profissionais que venham, compreendam a proposta, vistam a camisa e vamos trabalhar. Né? Isso, eu tenho percebido isso e tenho escutado muito se falar sobre isso. E que se espera, desculpa, né? Mas que se espera um período. Eu sinto que às vezes eles entram na profissão, no trabalho, e eles não esperam esse tempo. Eu quero entrar, mas eu já quero saber que ali em 6 meses eu vou ter um aumento, eu vou ter um crescimento, eu vou ser CEO da empresa em 3 meses, sabe? Eu vejo até algo pior do que isso, que é chegar numa empresa, ficar uma semana, ficar 15 dias e já ver que não tá bom, não é suficiente. Eu cheguei a receber alguns currículos, inclusive, onde eu olhava o currículo e eu via o tempo que a pessoa permanecia no trabalho e disse, cara, eu jamais vou contratar, não vou nem chamar para entrevista. De ficar, assim, 1 mês, aí no próximo 1 mês, no próximo 1 mês. Então, tu vê que é uma pessoa que tá... Não sei nem se tá se experimentando ou se nada serve para ela. Então, tem que ter um mundo perfeito, tem que ter uma empresa perfeita, porque, gente, por favor, né? Vida real. A gente sabe que, no meu caso, né? Eu tenho uma escola. Eu sei que a minha escola, para mim, é a melhor, para mim. Uhum. Mas eu sei que eu também tenho as minhas dificuldades lá na minha gestão, eu não sou uma pessoa perfeita, eu sou um ser humano. Todo lugar é assim. E é aí que mora o grande X da questão, no meu ponto de vista. Eu tenho percebido que estão chegando jovens no mercado de trabalho, que eles estão dentro de uma bolha virtual e de um contexto que não existe em nenhum outro lugar, só dentro da casa deles. Por exemplo, eu vejo muito adolescentes com quartos mega equipados, que me assusta. Por exemplo? Gente, um quarto com tudo, uma mega televisão, eu não sei dizer, eu precisaria de ajuda de pessoas assim para me dizer o nome das ferramentas tecnológicas que eles têm que eu nem conheço. Tá, mas tipo tudo, assim, tudo automatizado. Apertou Alexa, levanta a cortina. Meu Deus, cara, Alexa, aí tem o PlayStation, aí
Aí eles têm o celular, O eles tablet. têm o tablet, eles têm mais o computador, mais a televisão, mais... Eles têm todo o aparato dentro do quarto. Eles não precisam sair desse quarto. E o alerta que eu quero fazer hoje, na verdade, como eu trabalho com a infância, mas eu consigo acompanhar esse crescimento. Eu consigo ver lá no final o que está acontecendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente vai falar, então, do problema que nós temos agora. Mas a gente tem que voltar lá para a causa. Para os pais que têm crianças pequenas se ligarem do que está acontecendo, porque é grave o que está acontecendo. Não é brincadeira, não é uma situação assim... porque eu tenho visto muito que isso a gente fala há muito tempo na área da educação, né? Famílias que estão simplesmente colocando filhos no mundo e largando para babás, largando agora aí para... Terceirizando para esses quartos mega equipados. Por que tu acha que tem quartos mega equipados? Porque daí a pessoa não sai nem de lá de dentro. Não incomoda o pai e a mãe. Então, eu tô falando de adolescentes, mas são crianças. Eu conheço crianças que já têm esses quartos, tá? Eu vou fazer uma retrospectiva. Retrospectiva é quando vai para trás, né? Isso. Eu vou ir para trás e depois eu vou voltar de novo aqui. Acompanha o meu raciocínio. Isso. Olha só. Então, eu estava falando dos adolescentes com quarto mega equipados, né? Então, eles ficam imersos dentro de um ambiente virtual. Perfeição total. Perfeição total. Um mundo paralelo. Um mundo paralelo eles vivem. Esse é o grande X da questão. Vai para uma empresa e vai ver o que é numa empresa. Tu tem horário para cumprir. Eu já vi pessoas que vão trabalhar e chegam... Eu escutei relatos de uma amiga minha que tem uma empresa e que ela me disse assim, a funcionária... Porque, inclusive, o currículo dessa funcionária chegou para mim, né? Aham. E aí, eu fui lá e passei um fax para ela. E aí, o que tu me diz dessa pessoa? Ela é uma pessoa maravilhosa, um ser humano 10. O único problema é que um dia ela chega 40 minutos atrasada, outro dia ela sai 1 hora antes e não me avisa. E isso assim, ó, todos os dias. Então, não tem noção de que um trabalho não é assim que as coisas funcionam. É uma coisa louca. É muito louco isso. Mas, Laura, o que faz uma menina, por exemplo, que está entrando no mercado de trabalho, agir desse jeito? O que faz esse jovem adulto... Como que ela se forma desse jeito, sem noção da realidade? Exato. O que faz ela... por exemplo, ela foi contratada numa empresa. Ela tem um horário a seguir. Mas ela dá na telha, ela chega 40 minutos atrasada. Eu imagino, mas eu quero te ouvir, assim. O que faz uma pessoa ser sem noção quando ela tá entrando no mercado de trabalho? Vou voltar lá para a infância agora. É isso que eu quero. O que eu tenho visto crianças sem noção agora? Sem noção de realidade. Inclusive, eu escrevo muito sobre isso nas minhas redes sociais, sobre crianças que têm dificuldades de aprendizado, porque eu sou psicopedagoga e eu atuo com crianças que têm dificuldade. Então, o que eu tenho falado nesses últimos tempos agora, que eu já estudei tanto, já vivi tanto e convivi com tantas famílias e tantas crianças... Então, a gente acaba tendo... A gente não, eu acabei tendo, né? Aprendemos isso, né? SBDG, né? Eu acabei criando algumas teorias minhas também, a partir de toda essa vivência e experiência que eu tenho de 23 anos de atuação junto com famílias, crianças, escolas. E eu percebo, na verdade, que uma criança que está apresentando alguma dificuldade, pode ser na matemática, daí os pais procuram reforço na matemática. Eu digo, gente, não é ali o caminho. Tá com dificuldade em português. Não é o português. Dá uma olhada como é que tá o contexto dessa criança. Dessa como é que família? Ela tá? Porque a criança, quando ela tá bem amparada no que ela precisa, no desenvolvimento saudável, ela se vira com tudo. Ela não vai apresentar dificuldade na escola. Quando tu fala ela vai se virar com a professora, porque eu vejo pais que são uns mala, desculpa a palavra, tá? Mas vai lá. São uns mala que vão lá na escola dizer, toda hora reclamar na escola, que a professora, ela faz isso, faz aquilo com o meu filho. Que a professora fala muito alto com o meu filho. A professora não dá atenção para o meu filho. Eu vejo pais muito preocupados, super protetores, Perfeito. na verdade. Uma criança que tá bem... Porque, na verdade, tudo é na... Vamos lá, gente. Olha só. Não adianta querer jogar a culpa lá para a escola, porque a criança está com dificuldade no aprendizado. Não é culpa da professora. Me desculpem, eu vou falar. A culpa é da família. Porque a base é aqui. Todo o desenvolvimento humano que vem posteriormente, a base começa na família. Então, é pai e mãe, ou se não é o pai e a mãe, tem crianças que são muito bem criadas por uma avó,
por um tio, né? Ou só pelo pela pai, mãe. ou só pela mãe. E exato. tá tudo certo, porque isso de família... A família ideal, Deus já era, não existe isso. Mas se a estrutura familiar dele ali, o contexto familiar, tem uma base forte de sustentação, que é o quê? É entender que essa criança não precisa só de comida, água e dinheiro. Dinheiro que ela menos precisa, tá? Ela precisa de atenção. O que que é atenção? É o ter tempo, gente. Olha ali o grande X da questão. É o ter tempo para estar junto com essa criança e inserir essa criança na vida. Que é sobre isso que tu me perguntou antes. O que é inserir na vida? É uma criança ir junto com a mãe no mercado, desde pequenininha. Vai no mercado e aprende o que é um mercado, o que são os produtos, o que eu posso comprar, o que eu não posso. Já aprende o não ali desde pequeno. Gente, eu tenho um filho de 9 anos, o Jorge. A Dani conhece ele. Fã do O Jorge, tudo o que eu falo aqui, tudo eu experimentei com meu filho, tá? E deu certo. O Jorge, desde bebê, sempre frequentou o mercado. Quando era bem bebezinho, no carrinho. Depois foi ficando maior, empurrando o carrinho. Depois me ajudando a fazer as compras. O Jorge sempre foi uma criança muito participativa em tudo, na minha vida como um todo. É um guri que se vira. É um guri que tem 9 anos de idade, ele se vira. Já tem até Instagram, o Jorge, né? Jorge Crossfiteiro. Mas é um Instagram, querido, que ele nem sabe o que é postado lá. Na verdade, é um álbum que eu resolvi criar pra ele, fechado. É tu? Eu e o pai dele, né? Então, a gente posta as vivências que ele tem, que são tão bacanas. Querido! Que a gente não faz mais álbum de fotografia. Uhum. Então, eu fiz um álbum fechado só pra amigos que interagem com ele, né? Mas ele nem mexe, né? Querido! Ele não tem acesso. Uhum. Eu achei que era ele que mexia. Não, ele não escreve nada. Tudo eu que escrevo. Mas eu sempre peço a permissão pra ele. Tem algumas coisas que ele não quer, porque tá numa fase agora, né? Que tem vergonha. Então, isso tu não posta, mas beleza, né? Então, é pra criar registros mesmos de vivências tão bacanas. É o álbum de fotos dele. De vivências tão lindas que ele tá tendo, sabe? Mas voltando. As crianças precisam ser inseridas no contexto de vida real. Uma criança que tem dificuldade na matemática é aquela criança que nunca vai pro mercado com a mãe. Não tem noção nenhuma do que é um dinheiro. Não tem noção do que é... Quanto que vale? Eu me lembro o Jorge de pequeno, guria. De muito pequeno, 3, 4 anos de idade, ele já tinha noção do que era dinheiro, quanto que valia, R$10, o que dá para comprar. Eu já tinha essa noção. Tem crianças de 7, 8 anos que não sabem. Que vão aprender lá na escola no papel. O papel é frio, gente. Que deixam essa responsabilidade para a professora. Exato. Espera chegar na entrada... Esperam tudo pela escola. E é aí que mora o problema. E aí que mora o problema lá mais tarde também, né? Porque são seres humanos, assim, que vão crescendo com dificuldades, vão crescendo meio que sem noção. E, Laura, tu sabe que... Agora tu falou um negócio antes que eu acho bem importante, assim, a gente falar. Tu falou, assim, que isso eu percebo muito. Na minha época, por mais que... sei lá, a professora desse um xingãozinho, um bilhete na agenda. Meu pai nunca... ele sempre considerou a professora. O que a professora tá dito, né? Falou, tá dito. Meu pai nunca foi lá brigar com a professora pra me defender no sentido de que, não, a professora apontou, tá errado, tá errado. A autoridade dentro da sala de aula é o professor. Eu percebo que quando esse pai ou essa mãe faz esse movimento contrário de ir lá pedir atenção pra, né? Prof, dá atenção pro meu filho. Prof, por que tu xingou meu filho? Prof, por que isso? Tu acaba desenvolvendo, tu acaba criando uma criança que não desenvolve... Mimada, chata. E que não desenvolve recurso pra se dar defender. Conta com a frustração. Isso! Gente, a escola é o ambiente mais maravilhoso que tem pra viver a frustração. O Jorge chega em casa, às vezes, contando coisa, eu digo, eu até concordo com ele, disse, que pena. Vai pra vida, a vida é isso aí. É isso aí. É isso aí. Tem uns pais, gente, que pelo amor de Deus, fazem a professora ficar com revolta do seu próprio filho. Os pais nem se dão por conta disso. Porque a gente é ser humano. Quem é que aguenta um pai e uma mãe que estão sempre na escola reclamando e falando? Claro que tem situações aqui, eu tô falando... Claro, de maneira... Sim, eu super entendo, super entendo. Não é que não tenham situações que excepcionais, mas né? não é sobre o que a gente tá falando agora. Não, né? exato. A gente tá falando de pais que fazem uma bolha, né?
E aí é exatamente isso. O filho não consegue se virar com pequenas coisas. Não consegue se proteger. Esses dias, há muito tempo atrás, eu lembro de uma menina que eu acompanhei, né? Fica muito frágil. Muito. Muito frágil. Vulnerável, não sabe se defender, não sabe administrar a sua vida. Ou, né, ali na frente o chefe deu uma pegada mais forte, o gestor deu uma pegada mais forte, vai Sai pra casa. fora. Isso! E aí Vai embora. Isso, daí tu acaba. Eu lembro uma menina que há muitos anos atrás eu acompanhei ela era, né, parente de uma amiga minha, e ela. A mãe, 16 anos, tá? Eu já acho que 16 anos é uma idade que tu tem total condições cognitivas de pegar um ônibus, tá? Mas tudo bem, hoje tem Uber, né? Eu lembro que ela não... Pra ela, a mãe levava ela de um lugar pro outro. Embora, de novo, tivesse Uber. A mãe pegava ela, levava 2 quadras no inglês... Saía do trabalho, a mãe pegava lá no inglês, levava pra casa. Primeira vez que ela foi dar uma volta na quadra com o cachorro, a primeira pessoa que passou por ela, ela achou que ela ia ser assaltada. Porque ela não tinha... Sim, porque ela não tinha essa vivência. Ela não tinha essa... a primeira vez que... Não, agora eu vou dar uma volta sozinha com o cachorro. E aí ela acaba... Por quê? Porque ela não teve essa vivência, ela não sabe exatamente o que é dar uma volta na quadra sozinha, o que pode acontecer, o que as pessoas... Tu entende o que eu quero dizer? Então a pessoa, ela... Loucura. Muito, ela acaba não desenvolvendo recurso pra se defender, pra se proteger, pra argumentar. E aí tu vai pro mercado de trabalho, um monte de profissional insegura, vulnerável, não consegue se posicionar. Daí de novo, a gente vai, né, pra aquilo que a gente sempre fala. Eu quero ser líder, eu quero ser gestor, eu quero ganhar bem. Porque cargo que paga bem é um cargo de gestão, é um cargo de responsabilidade. Nossa. É um cargo de tomada de decisão, de responsabilidade. Então, nesses cargos, tu tem que tomar decisão. Tu tem que ser autoconfiante, tu tem que ser segura. Se tu pegar uma criança, enfim, né? Uma adolescente, uma pré-adolescente... É uma criança, Dani. É uma criança indo pro mercado de trabalho. Isso aí, Eu acho que a questão é essa. Exato. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos recebendo no mercado de trabalho crianças, jovens que não saíram da infância ainda. Que ainda têm os pais. Inclusive, deve acontecer muito. Se as pessoas que estão nos ouvindo daqui a pouco quiserem nos dar um feedback, né? Depois que assistirem aqui o podcast, enfim. Mas deve acontecer muito isso de, inclusive, os pais entrarem em contato para fazer o processo seletivo. Guria, uma vez... Deixa eu te contar. Uma vez, né? Pra quem tá... 2 situações. A primeira situação foi... numa empresa que eu atendo, a mãe levou... Isso pega muito mal. Gente, quem tá nos ouvindo... Nossa. Não levem namorado, não levem marido, não levem filho, pai e mãe não levem essas, né? Ninguém, não acompanhem. A pessoa tem que ir pra entrevista sozinha. Ela tem que se sustentar. Cara, uma guria... E ela foi desligada depois, óbvio. E foi contratada, mas assim, é uma guria super vulnerável, não conseguia se defender, né? Não conseguia se posicionar. E muito insegura. E daí, Laura, ela foi pra entrevista 2 vezes. A primeira ela foi com a mãe, a segunda ela foi com o namorado. Então, assim... não tô passeando com a minha mãe e a mãe veio aqui, não. Ela foi 2 vezes pra 2 entrevistas com 2 pessoas acompanhando. E outra que foi mais grave, uma empresa que eu atendo... Presta bem atenção nisso. Um menino... Cara, esse é o exemplo clássico do que tu tá falando. Um menino tava fazendo teste numa empresa que eu atendo... Primeiro dia, ele chegou atrasado. Primeiro dia de teste, ele chegou atrasado, tá? Ok, tudo bem, né? Daqui a pouco perdeu o ônibus, não sei, né? Beleza. Passou a semana inteira em teste. Na sexta-feira, ele pediu se podia sair antes. Ele estava em teste, gente. Em teste, Meu sabe? Deus. Então, assim, a pessoa está sendo avaliada. E aí, tu ainda, né? Beleza. E aí, óbvio, a empresa decidiu que não, né? A gente precisa de uma pessoa que pelo menos cumpra o horário de trabalho, não é mesmo? Na segunda-feira, a mãe do bendito cujo não foi na empresa tirar satisfação por que diabos ele não tinha sido contratado. Porque a gente acabou dispensando ele na sexta. Na segunda-feira, ele foi lá conversar com os donos da empresa, perguntando por que ele não tinha sido contratado. Daí eu pensei assim, gente, alguém avisa... Eles não têm nem noção, né? Cara, avisa essa mãe que ela tá estragando esse guri, gente. Alô, mães, alô, pais. Pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo isso com os filhos. Muito. Com os nossos filhos, é isso mesmo. Só que daí, Laura, aí vem pra uma outra esfera, né? Que aí vem alguma pergunta que, né, teve lá no Instagram que eu já vou te fazer. Uhum. Teve uma pessoa que perguntou que ela tem dificuldade de imaginar... na verdade, o que ela quer? Ela tem desejo de dar aos filhos aquilo que faltou pra ela, né? Então, ela hipercompensa algo dela, aquele negócio, né? Minha mãe, quando era pequena, ela ia com saco de açúcar pra escola. Também fazia isso?
Não lembro. Ela botava os materiais dentro de um saco de açúcar Acho pra ir pra que escola. sim. Ai, nossa. Isso aí eu ouvi, porque eu reclamava, eu quero trocar de mochila esse ano. Valoriza que tu tem essa tua mochila aí, porque quando eu era criança, eu ia com um saco de açúcar, com os materiais dentro do saco de açúcar pra escola. Então, o que acontece hoje? Pelo fato de eu não ter tido nada na minha infância, hoje eu quero dar tudo pro meu filho. Qual que é o resultado disso? Gente, é uma pergunta tão óbvia, no meu ponto de vista, né? Porque quando tu dá tudo para uma pessoa, ela fica sem a falta. E é a falta justamente que faz a gente fazer o quê? Crescer. Isso, inclusive, a gente estudou muito na SBDG, né? Sobre os nossos perfis, né? Por que, né, que algumas pessoas conseguem se colocar, conseguem se posicionar, assumir papel de liderança. Certamente porque são pessoas que tiveram faltas. E a falta, ela é constituinte, a psicanálise fala isso. A falta, ela é constituinte no ser humano. Uma pessoa que ela tem tudo, que movimento ela vai fazer? Até uma criança, um bebê, vou usar um exemplo aqui. Um bebê, quando que ele começa a ter... Um bebê, uma criança pequena, né? Quando ele começa a desenvolver a linguagem, a fala, propriamente dita, que a gente entende como fala. Quando ele tem a necessidade de se comunicar. Se ele tá numa família que ninguém demanda nada dele, ninguém espera que ele fale, ninguém tá nem olhando para ele falar, ou ninguém tá querendo saber o que ele quer dizer, e tudo dão na boca, tipo assim, ele não consegue nem antecipar a fome ali, ou dizer, ou chorar, já vem a comida, né? Aí já troca a fralda, ele não consegue nem fazer uma comunicação. O movimento. O movimento já vem, então ele faz o quê? Ele fica assim, ó. Ele espera. Ele fica passivo. E, na verdade, é sobre isso que a gente tá falando. Perfeito. É sobre isso que a gente tá falando. Então, o perigo de a gente dar tudo para os nossos filhos, por exemplo, o que eu vejo muito? Tenho visto, muito, gente. É assustador ver famílias trabalhando enlouquecidamente, correndo atrás da máquina para ter dinheiro. Para quê? Eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que comprar um terreno, eu tenho que ter uma casa grande. Porque eu tenho um filho, eu tenho que dar isso pro meu filho. E aí o filho tá lá onde? Olha onde é que tá o filho? Abandonado. Porque trabalham tanto e não dão o que ele precisa. O que uma criança precisa? Precisa de dinheiro para quê que uma criança precisa de dinheiro? Bom, se eu tiver um filho e eu quiser vestir ele desde pequenininho com roupas de marca, eu falo por experiência própria. Se tu quiser vestir teu filho com roupa de marca, vai te matar trabalhando. Porque uma calça de tal marca lá custa 300 e tantos reais, 400 reais. É tudo assim, é dali para cima, né? É inflacionado o negócio. Se tu te apega a isso, para deixar teu filho bonitinho com uma marquinha que em 2 meses não vai mais servir mais. Pois é, vai mudar alguma coisa na estrutura emocional, que é isso que a gente tem que começar a olhar. Tem que parar com essa viagem, tá? Das famílias ficarem só nesse faz de conta e nessa coisa de exibicionismo. Então, eu tenho uma casa grande, eu tenho um carrão, eu tenho meu filho, olha as roupinhas do meu filho. E a criança tá como? Abandonada. Abandonada porque um pai e uma mãe que trabalham enlouquecidamente não conseguem dar conta dos seus filhos. É tudo rapidinho. Largar na escola rapidinho, pegar na escola lá no final do dia, esquecer o filho na escola, tá com a babá, alguém fica com ele. Então, mais ou menos por aí o caminho. E qual que é a diferença, assim, ó? Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, as mães que... Tá, ok. As mães que precisam trabalhar. Quando tu fala sobre terceirizar, né? Como é que é isso? Porque tu tem uma escola que hoje ela é escola e contraturno. Ou seja, tu concorda que uma criança pode ficar o dia inteiro numa escola? Eu tenho famílias, graças a Deus, não brinca comigo, famílias super conscientes, tá? E eu vejo o esforço que eles fazem para estar presentes, porque não é o fato de tu ficar o dia inteiro fora trabalhando, porque, gente, hoje em dia, a não ser que tu ganhe as coisas de uma herança, todo mundo tem que trabalhar. Perfeito. Eu tô falando daquelas pessoas o que é o que excedem, tá, que excedem, trabalham o dia inteiro, aí de noite tem mais coisas, aí final de semana tem mais. E aí são pessoas... Outra questão importante que eu gostaria de mencionar aqui, que eu acho que as pessoas também não se dão por conta. Uma criança pequena, por exemplo, um bebê precisa muito contar com alguém que exerça a função materna, tá? A mãe... Dani, olha ali. Você que ainda não é mãe, vai pensando sobre isso, tá? Já tô, né?
Alguém que exerça essa função materna tem que estar disponível para esse bebê. Não dá para uma mãe... Eu não admito isso. Eu não admito uma coisa dessa. Tu querer tanto ter um filho, eu vejo muito isso acontecer. Quero muito ter um filho. E aí, o que eu faço? Ganhei meu filho. O filho nasceu, enfim, ganhei meu filho. Que horror. Mas é um presentão mesmo, a gente ganha. O filho nasceu, e aí tem algumas que tem 4 meses de licença maternidade. Eu conheço mães que não querem nem saber da licença maternidade. Quem é autônomo, eu sei que é diferente, né? Pra conseguir ficar 4 meses é difícil. Mas tu consegue achar um tempo pra pelo menos conhecer o teu filho, porque tem mães que nem conhecem o filho que tem. Que a babá sabe mais sobre ele do que a própria mãe, cara. Isso é muito frequente. É grave, né? É grave, porque a mãe o filho nasceu e ela já se foi trabalhar muito. Então, minha sugestão, posso dar sugestão aqui? Por favor. Quando a criança é pequena, trabalhar um pouquinho menos. Diminui os custos de vida, mas a gente tem que fazer isso. Eu acho que é bem importante, né, Laura? Só a gente avisar quem tá nos ouvindo aqui e quem tá nos assistindo que tá chovendo bastante aqui em Caxias. Então, se vocês ouvirem alguns chiadinhos, algum barulhinho aqui no microfone, é por conta da chuva. Não tem, né? A gente não tem controle de tudo. Então, só tenham paciência aí que, enfim... Porque se a gente ficar parando por causa do barulho, a gente vai se desconcentrar, vai perder a linha de raciocínio e daí não vai ficar tão legal o episódio, né? Mas pode continuar, Laura. Então, eu tava falando que quando o meu filho nasceu, eu me recordo que eu fiz... eu consegui fazer esse exercício de olhar para ele como bebê e perceber o que ele precisava. E isso foi algo meio que automático. Olhando para ele, eu me dei por conta de que muitas coisas que eu fazia antes dele nascer, eu não ia poder fazer agora. Mas eu não via isso como um castigo, como uma coisa difícil, pesada. Porque eu entendia que era por um período, é isso que eu quero dizer para as pessoas, né? É por um período, é diminuir um pouquinho o ritmo de trabalho, né? Por exemplo, tu tá no teu trabalho, vou dar um exemplo. No teu trabalho, tu tem a tua função, ok? Mas para te ganhar o extra, tu tem um trabalho extra ali que tu faz. De repente, tira esse extra durante um período e fica só com o básico, né? No meu trabalho eu faço palestras, faço isso, faço aquilo, viajo muito. Quem sabe eu tento conversar com o meu chefe, por um período vou fazer um trabalho um pouco diferente, mas sigo trabalhando. E tu acha que, geralmente, deixa eu te fazer uma pergunta, tu acha que tem que ser a mulher? Quando a criança é pequena, é a função materna, tá? Isso é uma coisa, não é ser machista, não é isso. Mas a chuva, criança... é esse barulho, pessoal, que eu tô falando da chuva. Mas prestem atenção nessas vozes lindas e vocês não vão se desconcentrar. É isso aí. O tema tá muito bom, né, gente? E ainda mais com duas, né, garganturas. Que falam trial, né? Duas gringonas. Então a chuva vai ficar só... É isso aí. Nos fundos. Só nos fundos. Tu tava falando... Desculpa te interromper. A mulher ou o homem? Não é machismo? Não é machismo, gente. Quando a criança é pequena, porque ela nasceu na barriga de quem? Do homem? Sim. Ela nasceu na barriga de quem? Por enquanto é assim. Ela nasceu, né, numa barriga de uma mulher, né? Então, mesmo que não seja a mãe que vai cuidar dessa criança, que depois seja um homem, por exemplo. Mas é ele que vai, no caso de só ter o homem, vai exercer a função materna. Mas vamos falar no geral aqui, vamos falar no geralzão. De maneira geral, isso aí. De maneira geral, se tem o pai e a mãe, ali é a função materna que o bebê precisa. Por quanto tempo? No mínimo, assim, uns 3 anos de vida, né? Quando ele é bem pequenininho, bebezinho, tanto é que ele demanda muito amor. Por quê? É a mãe que tem... A mãe que gerou ele ali na sua própria barriga, então a intimidade que ele tem com a mãe não é a mesma que ele tem com o pai. O pai é um ser estranho que depois vai sendo apresentado. Ele vai se vincular a essa criança fora da barriga, né? Exatamente. Com a mãe, ele já tá vinculado. Já tá vinculado. É para ter esse vínculo, né? Então, o problema é quando esse vínculo não se estabelece, inclusive, é aí que começam a surgir os problemas no desenvolvimento infantil, bem graves, inclusive, né? Então, o que a gente estava falando com relação a isso o que eu quero dizer com relação a isso, né? Que o tema que é mercado de trabalho, jovens chegando completamente alienados e com comportamentos infantis, né? Perfeito. Bom, isso... Os pais, as famílias, precisam olhar para suas crianças e precisam suprir ela nas necessidades básicas dela, que não é dinheiro, não é casa, não é carrão, não é viagens para Disney, que eu vejo muito isso. O que uma criança precisa, um pai e uma mãe que tem um tempo de,
Olho no olho, gente. Olho no olho. Jantar na mesa. Existe isso ainda nas famílias? É verdade, tem razão. Sentar na mesa para comer? Existe isso? Será ou é um na TV, O outro no celular. Ou então, daqui a pouco tem a mesa, mas estão lá no celular. Essa praga que inventaram de dar para as crianças. O celular é uma ferramenta tecnológica para os adultos, não é para criança. Isso é um outro assunto. Então, tu percebe que o que tu acha do celular, assim? O que os estudos falam sobre o celular na infância? Cara, Não sei se tu, né, pode falar um pouco. Posso falar. Eu vejo lá no mercado de trabalho adultos com celular direto, né? Uhum. Porque se lá na infância a gente dá um celular para criança e aquilo, na verdade, vira uma parte do corpo dela, gente. Uhum. Olhem na rua quando vocês saem. Se vocês enxergam uma criança num restaurante comendo e olhando para a comida. E aí vem a questão da obesidade. Aí vem a questão ou então da desnutrição. A criança não consegue comer porque ela não consegue se conectar com o que ela tá comendo, gente. Com o que ela tá fazendo, é isso aí. Ela come de forma mecânica, nem olha e pior, só come porcaria, né? Uhum. Porque daí os pais também, eu vejo pais muito desengajados, essa que é a verdade. Sabe? Que qualquer coisa estão largando pro filho. Então vai no restaurante, ou a questão da alimentação, por exemplo, é difícil tu educar uma criança com uma alimentação saudável. O mais fácil é fazer o quê? Larga a bolachinha. Vai no restaurante, é o que eu mais vejo, batata frita. Cara, batata frita, isso é um alimento que se dá para uma criança ou isso é um veneno? Sim. Eu vejo muitas famílias envenenando suas crianças. Então, olhem o que estamos fazendo. Isso é um exemplo, né? Alimentação, aí o celular. Eu vejo mães que compram, gente, Dani, pelo amor de Deus, não faça isso com o teu filho. Que elas estão gestantes, elas providenciam um tablet para acoplar no banco traseiro do carro. Para que o bebê logo se acostume a viajar. O meu filho não é perfeito, ele tem um monte de defeitos e nem quero que seja perfeito. E eu também sou um ser humano cheio de defeitos. Mas eu vou citar o exemplo do que eu fiz que deu certo. O Jorge viajava comigo desde bebezinho. E eu nunca coloquei nenhum recurso no aparato. Ele se acostumou com isso. Ele se acostumou ao quê? Ele se acostumou a olhar a paisagem, a conversar comigo e a dormir. Guria, eu contava os carros. Eu viajava muito quando eu era criança também. Nós vinha de Juí pra Caxias, Uhum. Nós brincava, nós três. Ou às vezes era eu e a Gabi só, né? Minha irmã mais velha. Nós contava, esse carro é teu, o próximo é teu, o próximo é teu. Ou contava as vaquinhas, sabe? Nossa, era isso que eu fazia. As crianças não sabem ficar sem entretenimento. O problema, as crianças não. Eu vou corrigir tua fala. O problema são os adultos que pensam que as crianças não podem ficar sem o entretenimento. Que é um dos pressupostos lá da Brinca Comigo, é parar de encher as crianças de oficina. Oficina capoeira, oficina inglês, oficina não sei o quê, futebol, blá, 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 blá. Enchem as crianças de coisas para fazer. Depois chegam lá no mercado de trabalho, são os bonequinhos que só fazem o que os outros mandam. Lá na Brinca Comigo, eles têm que se resolver. Eu, inclusive, falei com a Ivadete, lá da SBDG, que ela curtiu um story que eu fiz ontem, falando sobre o que eu vejo lá. É uma SBDG para crianças, porque eles têm que aprender a lidar com o grupo o tempo inteiro. E aí, as queixas que eles me trazem, que eu sou diretora, Prof. Laura, eu tô preocupada porque amanhã não vem a minha amiguinha e aí eu não sei. Aí elas ficam tão aflitas com isso. Com quem que eu vou brincar? Eu disse, tem todas as crianças para brincar, mas é uma dificuldade dela. E que bom que ela tem essa dificuldade. E vamos aprender. Ela vai desenvolver recurso para lidar com a falta da amiga. Mas aí eu tenho alguns pais que eu vejo que eles vêm querer que eu resolva o problema da criança. Perfeito. E eu já chamo eles e digo, gente, olha só, vocês estão percebendo a importância da criança viver essa dificuldade agora, mas o pai para trabalhar isso agora. E Laura, na verdade, os pais, eles têm dificuldades os pais têm dificuldade de ver os filhos sofrendo. Isso. E eles tiram, e sabe que eles tiram a oportunidade dessas crianças desenvolverem com a dor, entende? Mas eu, como sou mãe, no meu ponto de vista do lugar que eu tô agora, eu não consigo ver como sofrimento algumas coisas. Eu vejo como normal. Só normal. Por exemplo, a questão até do bico. Mas eu vou falar até do bico. Olha só que coisa louca. Eu vejo crianças que têm 5, 6 bicos.
Porque vá que falta um, eu digo, cara, é justamente essas crianças que nunca conseguem tirar o bico. Por quê? Vá que falte um. Aí eu fico pensando, cara, o dia que faltar um, ela vai aprender a ficar na falta do bico. Só que quando o problema não é a criança, nunca foi a criança, é sempre o pai e a mãe. Desculpa, tá, gente? Não, é isso. Eu não sei se vocês já caiu a ficha de vocês, tá? Eu não sei se vocês estão no faz de conta de que vou levar meu filho na psicóloga porque ele tem um problema. Não, né? Não é isso. Não quero dizer que é o pai e a mãe o problema, mas a questão está no contexto, né? Perfeito. É isso. Então, isso até é uma boa notícia, né? Porque a criança não tem um problema. Ela tem um contexto que precisa ser avaliado. E por que a gente vai uma criança vai para o atendimento psicológico e os pais são chamados para conversar, para ter orientação? É justamente por isso. Porque se fosse só a criança, o pai e a mãe não precisavam nem aparecer. Exato. Então, tá relacionado a isso. Então, quando eu falo essa questão do bico, da chupeta, quando eu falo essa questão do tablet no carro, eu vejo que os adultos pensam que a criança não tem recursos, eles têm mais recursos do que nós. Então, falta... Mas quando a gente olha para uma criança e a gente não se antecipa tanto e a gente consegue... quando a gente tem um bebê pequeno, por exemplo, um filho nasceu... Cara, olha para ele, não fica comprando livro de não sei quem, fazendo cursinho para ser a mãe, não sei o quê. Olha pro teu filho, cara, te conecta com ele e não com o externo. Eu vejo que a gente tá num mundo muito perdido com relação a isso. Por que tu acha... Tá, e aí deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que as redes sociais, elas motivaram para que isso caminhasse para esse lado também? Eu até acho que não. Tu acha que não? Eu não sei, assim, se é bem isso. Eu vejo pessoas... Mas tu acha que isso não contribui? Sabe por quê, Lau? Eu percebo que as redes sociais fizeram que... quem tá no digital, a gente sabe que muitas coisas... tem um exagero de oferta, isso muito. E assim, a gente sabe que existe... a rede social, ela é uma vitrine. Então, eu vejo lá que a Laura tá com Porsche Cayenne e eu quero também ter um Porsche que nem o dela. Então, o que eu faço? Eu trabalho... Mas como é que a Laura tem um Porsche? Ela tá viajando para os Estados Unidos, o filho dela tá perfeito, tá com não sei o quê. Eu quero ser que nem ela. Então, eu acho que as redes sociais, elas trazem... nesse sentido, tu disse. Tá nesse sentido. Entendi. Opa. Nesse sentido. No sentido de que os pais, muitas vezes, acabam... Porque, vamos lá, tem uma frase... Eu não lembro de quem que é essa frase, mas a infância é um solo que a gente pisa pro resto da vida, né? É isso aí. E os pais tiveram infâncias, eles têm as necessidades deles, muitas vezes não curadas, não supridas. Uhum. Então, eles projetam muito nos filhos a falta e também o compensar. Então, eu lembro que, por exemplo, o meu pai, né? O meu pai, ele sofreu muito quando ele era criança, a falta. Então, ele foi muito inferiorizado, ele foi muito... Então, ele sempre quis dar tudo aquilo que ele não teve. Claro que a gente teve maturidade de entender e de desenvolver valores, mas ao longo do processo, meu pai perdeu muito dinheiro. E eu vou te dizer, eu cresci muito ali, porque eu lembro que nos meus 14 anos... Cara, eu tava pensando nisso da minha infância. Obrigado, pai e mãe, porque eu sou o que eu sou hoje, porque eu particularmente gosto do meu perfil, tá? Uhum. Assim como eu gosto do teu. Uhum. Eu adoro o teu perfil. Porque nós somos duas leoas, né? A gente corre atrás. Corre. Graças a quem? Ao pai e à mãe que a gente teve. Exato. Que os nossos pais não deram tudo de mão beijada pra nós. Mas tu sabe, Lau, que o meu pai, ele deu tudo. E ele perdeu, ele não pôde mais dar. Até os meus 14 anos, a minha autoestima estava baseada na minha camiseta da Puma. No externo. Perfeito. Meu pai perdeu dinheiro, eu não tinha mais isso. E aí eu tive que desenvolver. E foi muito pior. Porque eu tive... E eu tive perdi. E eu tive que desenvolver recurso emocional para saber quem eu era, para descobrir o que eu tinha para oferecer. Uhum. Porque quem sou eu sem uma camiseta da Puma? Parece idiota o que nós estamos falando, né? Mas... Dani, a nossa sociedade tá embasada nisso. Perfeito. Se eu tô num Porsche, dou uma acelerada... me desculpa, tá? Eu acho aquela acelerada do Porsche, assim, um poder, tá? Se eu pudesse ter, eu queria ter, tá? Uhum. Mas o que eu quero dizer é que tem pessoas que só se sentem potentes se elas têm isso. Isso! Aí que tá o perigo, aí que mora o perigo, que tá fora. Quem é tu sem um dia cai um guindaste em cima do Porsche e morri. Isso aí! Não sou ninguém. Isso!
Essa que é a grande Exato. merda. E vou te dizer, é exatamente isso. O meu pai, a vida inteira, ele foi essa pessoa. E é engraçado, porque ao longo dos anos... Eu nunca falei sobre essa história do meu pai, mas meu pai, ele perdeu muito dinheiro ao longo dos anos. E foi engraçado que ele foi se despersonalizando, porque ele era quem ele era por causa do dinheiro. E aí, Cara, olha só. quem é tu? Quem é tu sem? Tu entende? Então, até os meus 14, daí eu sofri o quê? Aí eu tava na adolescência, eu tava sofrendo, né, as mudanças da puberdade, eu tava na escola, eu tava com os meus pais se separando e meu pai perdeu dinheiro. E aí, nossa, deu uma reviravolta. Então, é isso que eu te digo, assim, como muitas vezes, isso eu sempre falo pro William, né, meu marido. Eu disse, ok, tu quer, né, somos empresários, né, tu é empresário, eu sou empresária, mas não vamos esquecer de onde a gente veio. O que trouxe nós até aqui? Porque semana passada eu fui pintar cortar meus cabelos e tal. Daí eu disse, final de semana eu não gosto de estar toda pomposa. Eu tô pomposa pra trabalhar, né, maquiada aqui pra gravar um podcast. Mas final de semana eu gosto de botar meus tênis, eu gosto de botar minha calça suplex, eu gosto de estar relaxada, tu entende? Não gosto de estar com coisa me apertando. Daí eu pensei assim, tava, né, era feriado, assim, todo mundo bem ajeitado no salão. Daí eu pensei assim, meu Deus, eu queria ser essa... Mas será que eu sou essa pessoa? Eu não sou essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa que vem aqui com a cara lavada, corta o cabelo e vai embora. Eu não quero estar super bem produzido. Não, tá tudo bem. Respeito quem gosta, quem né, se identifica. Mas eu não sou essa pessoa. Porque às vezes eu acho que as pessoas se maquiam de algo pra parecer algo que elas não são, entendeu? Opa. Tu entende? Entendo. Na verdade, eu sinto isso na minha vida, Dani. Sabe? Eu já passei por muitas perdas, grandes perdas na minha vida, que impactaram muito a minha vida. E se tem algo que me manteve em pé, inclusive, assim, eu tô num momento, assim, da minha vida que eu não podia estar em outro lugar, a não ser aqui, ó. Pode liderar. Acho que eu estou num lugar que representa o momento da minha vida. Porque eu já perdi tanto na minha vida, mas nos momentos, assim, que eu tava lá embaixo, assim, ó, lá embaixo, no buraco, sabe? Com muita dificuldade, pensando, cara, como é que eu vou me erguer? Como é que eu vou me erguer? O que eu me lembrava? Eu mesmo me autoafirmava. Cara, lembra tudo que tu tem dentro de ti. Porque eu estudei minha vida inteira. Eu dediquei a maior parte dos meus salários que eu ganhava a minha vida inteira. Sempre foi estudando, me dedicando. E hoje eu tenho... O que tá dentro de mim, cara, ninguém tira. Então, eu acho que tu tá falando de algo muito importante, Dani. A gente tá vivendo uma sociedade... de faz de conta e uma sociedade que está muito embasada nas aparências. Na superficialidade. Na superficialidade. Por isso que a gente vê tanta coisa esquisita acontecendo, né? Pessoas que, na verdade, assim... vamos lá, vamos pensar na aparência. Como é bom olhar... Eu adoro olhar teus vídeos, te ver toda linda, maquiada. Mas eu vejo que não é só isso. Tu tem essa imagem por fora, externa, que, cara, quem que não gosta? Hoje eu me maquiei toda pra vir aqui. Eu tava me sentindo poderosa. Daí eu me lembrava de todos os vídeos que tu faz falando sobre a imagem, cara. É isso. Eu tava me sentindo toda poderosa. Eu tava lá na escola, as crianças me dizendo que eu tava linda. As profs me dizendo, meu Deus, que linda que tu tá. Eu disse, eu tô linda mesmo. Porque eu tô me achando hoje, tá? Tô me achando. Não é toda hora que eu tenho vontade de me maquiar, tá? Mas o que eu quero dizer é que dentro tem conteúdo. Não é só isso. Porque o que a gente tem visto hoje em dia é essa maquiagem que tu diz, né? Por fora, o carrão, né? Essa casa que daqui a pouco tu nem sabe esse carro aí. Será que esse carro tá pago? Gurinha, exato. Ou será que a pessoa não tá nem dormindo de noite, tá tomando medicação porque tá enlouquecido pra sustentar uma coisa que não dá, que não consegue. Que é a falta, né? É um recurso emocional que a pessoa não tem interno. E aí ela se apropria do externo pra ser alguém. Sabe? Só que isso não dá certo, não né? dá certo a longo prazo. Uma hora, isso aí. Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tá nesse mundo, nessa vida, pra aprender alguma coisa. E eu acho que isso não é uma maneira... Essa maneira de viver não é uma maneira de tu aprender algo, sabe? Então, tanto que meu pai... Eu aprendi muito com meu pai, assim. Meu pai, ele perdeu tudo. E ele morreu. Eu vou te dizer assim, meu pai, ele foi uma pessoa sempre... Eu amo meu pai. O que eu sou hoje muito é por causa do meu pai. Mas o meu pai, ele morreu sem as pernas e de fralda, com 57 anos, lúcido. Tu entende? Mas por quê? Porque ele não entrou em contato com aquilo que ele precisava, em saber quem ele era, profundamente, não superficialmente, tu entende? Então, a doença obrigou
ele a entrar em contato com, de fato, aquilo que importava, sabe? Ao abraço, ao afeto, ao afago. Ele não era essa pessoa até ele começar a ficar doente, tu entende? Mas, enfim, a gente foi, né? Acabei indo pra esse lado. E outra coisa, assim, que eu queria te perguntar a respeito ali das crianças, assim... tu acha que esse funcionamento... uma vez eu lembro que a primeira vez que eu te perguntei, que eu te convidei para vir pro podcast, eu te falei, me deu um estalo, porque eu vi um vídeo falando muito sobre o fato dessas crianças terem facilidade na vida delas faz com que elas também sejam crianças mimadas e que elas não têm o desafio, elas não têm aquele tesão de conquistar, de conseguir levantar da cama às 6:30 e conquistar o dia delas. Nossa, isso é uma morte em vida, gente. E são crianças, muitas vezes, que desenvolvem uma ansiedade, uma depressão por essa falta de... não sei se é perspectiva de vida. Isso, eu não sei... Não tem que buscar nada. Isso! Tu fica só assim, estacionado, isso. esperando receber. Isso, receber. Exato. Faz sentido essa questão da ansiedade. Nossa, total sentido. Porque eu percebo alguns mecanismos de pessoas, assim, nunca precisaram, ganharam sempre material. Preste bem atenção. Porque eu lembro que, né, às vezes eu converso com algumas pessoas que eu atendo. Não, mas a minha mãe me dava tudo quando eu era criança. Não, mas não é material. Eu não tô falando de material. Eu tô te falando dela te dar segurança emocional. Quando tu fala estrutura, base, pra mim tu tá falando de segurança emocional. O que uma criança precisa? De segurança emocional. Ela precisa disso pra se sentir... Ok, o que ela precisa, na verdade, é de que ela errou, ela fez bullying na escola com o colega, né? Mas que quando ela chega em casa, ela vai ter alguém que... Beleza, você errou, mas a gente está junto nessa. Tu entende? Não é? Porque eu percebo muito a crítica, né? Ah, tu errou porque tu fez isso. Só que é uma criança, tu entende? Muitas vezes ela vai errar, só que ela precisa de um suporte emocional ali de que ela não tá sozinha, de que ela fez errado, mas que alguém vai ajudar ela a resolver aquilo, sabe? Quando tu fala nesse suporte emocional e o que uma criança realmente precisa, eu tenho até uma palestra que eu faço que o tema é esse. O que uma criança precisa? O básico é o limite. E o amor, o que é o amor? Que às vezes é uma coisa tão... né? Abstrata, romantizada. Amor, daqui a pouco todo mundo deve pensar... Não, mas amor todas as famílias dão. Uma família que abandona sua criança na frente de um celular, abandona na frente de uma televisão, de um PlayStation, abandona essa criança e não insere ela na vida, me desculpa, isso não é amor, tá? Porque educar uma criança verdadeiramente dá trabalho. Se tá fácil educar uma criança, às vezes eu escuto pessoas dizerem assim: meu filho parece que não existe. Daqui a pouco não tá existindo mesmo, né? Porque uma criança dá trabalho, cara. Uma criança que tá crescendo bem, se desenvolvendo bem, é desafio todo dia. É desafio porque daí ele vai se fortalecendo, ele quer te questionar, ele quer isso, ele quer aquilo. E aí, o que o pai e a mãe tem que fazer? Dando limite. Se tu só dá limites, tu tá presente. O que é presente? Tu tá olhando pro teu filho. Porque se tu chega em casa cansado do trabalho, porque o problema não é trabalhar o dia inteiro, o problema é trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, se atirar lá na televisão, pegar o celular, tô falando dos pais, né? Fazer um monte de coisa que tem que fazer na casa e o filho lá. Chegou em casa, tá lá na televisão, tá lá no PlayStation, tá lá fazendo não sei o quê. E nem... Gente, pensa comigo. 5 dias da semana assim, dessa forma, tu nem se conecta com teu filho em momento nenhum. E aí chega final de semana, sei lá, daí vão assistir TV, eu vejo famílias que nem fazem programa em família. Que as crianças ficam à mercê. E claro, né, Laura, o que tu tá querendo dizer, na verdade, é um padrão. Não que... ok, eu teve um dia difícil, eu quero ficar só no meu celular. Eu acho que vão existir momentos em que isso pode acontecer. Certo? Isso não pode ser regra. Isso não pode ser regra. Perfeito. Porque aí a gente cai no abandono. E aí eu quero indicar aqui um livro bem bacana, tá? Para as famílias lerem. Dani, já que tu pretende ser mãe aí para ti, Top. pro teu marido dar uma lida, é um livro maravilhoso. Não é pedagogo, tá? Ele é jornalista. O cara faz uma narrativa. Sabe aquele livro que tu pega para ler e que tu não consegue parar de ler, mas é um soco no estômago, tá? É fácil de ler, tranquilo? Ele é fácil, ele não é teórico, porque eu não gosto de livros, nem na área da educação, que são aqueles livros que tu lê uma frase e tem que ficar
Procurando no Google. Chamando Deus para te inspirar a entender. É um livro muito fácil, muito fácil. A Sociedade dos Filhos Órfãos. Quando pais e mães abandonam suas responsabilidades. Então, se daqui a pouco quem está nos escutando, nos assistindo, né? Ótimo. Ficou com dúvida sobre... será que... Porque os pais... Às vezes a gente é assim, tô fazendo certo, tô fazendo errado, né? Cara, compra esse livro aqui, lê ele e reflete sobre a tua vida, né? E um detalhe bem interessante também que muitas famílias me perguntam, não sei se eu tô fazendo certo, porque não tem certo e errado, né? O que eu sempre costumo dizer, olha pro teu filho, olha pra tua criança, ela tem dificuldade na escola? Tá apresentando dificuldade na escola? Tem dificuldade para se relacionar com as outras crianças? Ela tem dificuldade para se relacionar com os adultos? Ela não sai de casa? Ela tem algum problema nesse sentido? Se não tem, toca a ficha. Deve ter alguma coisinha aí errada, tipo assim, errada não. Alguns atrapalhos aí da criança, às vezes é desbocado, às vezes é isso e aquilo. Tudo certo, não tem que ser perfeito, né? Mas se não tá com dificuldade, uma grande dificuldade, toca a ficha que é o caminho. Show de bola. O caminho é esse. Se tá com dificuldade na escola, alerta. E nem sempre o problema é com a professora, tá? Porque muitas vezes eu vejo os pais indo lá na escola porque a professora faz isso, faz aquilo. Algumas vezes, assim, até pode ser. Mas uma criança que tá bem, olha só, gente, que eu vou falar, tá? Eu não tô defendendo as professoras. Eu tô falando por experiência própria enquanto mãe e eu tô falando porque eu estudo desenvolvimento infantil. Uma criança que teve uma base estrutural ok, limite e presença dos pais, ela é uma criança que ela só vai. É ótimo. Ela pode passar por uma professora braba, uma professora que é isso, que é aquilo, e ela vai se virar. Ela vai se virar. E para uma das perguntas que veio também lá é excesso de tempo no celular para crianças. A criança pode desenvolver déficit de atenção e hiperatividade? Desenvolve de que forma? Porque a hiperatividade, inclusive aqui nesse livro, o Sérgio Sinai, ele fala sobre a hiperatividade também. Ele nem é profissional da área da educação. Ele fala lindamente sobre o tema. Inclusive, ele tem uma fala parecida com uma psicopedagoga, que é a Alicia Fernandes, que ela diz assim... deixa eu ver se eu vou lembrar a frase. Ela diz assim... criança desatenta ou criança desatendida? Olha só que interessante. Uhum. Porque, na verdade, o que uma criança precisa para se desenvolver? Ela precisa de outros seres humanos. Se uma criança está o tempo todo aqui no celular, olhem, vocês já observaram como é que são os jogos das crianças? Eles são acelerados. Aquele dedinho delas, como é que fica? Uhum. E quando eles vão olhar aqui, como é que é o nome? Shorts? Ah, sim, os videozinhos do YouTube. Eu não sei o que sim, é. Shorts. Que são aqueles vídeos de segundos? Isso, que nem o TikTok. Tá, e o que a criança faz? Eu já vi meu filho fazendo aquilo, me dá até um ataque cardíaco quando eu vejo, porque o dedo é assim. Sim. Como é que vocês acham que fica o pensamento de uma criança que tá com o desenvolvimento cerebral aí Laura, a milhão? Fantástico. Top. E, na verdade, o que acontece? Esse funcionamento desses aplicativos, os algoritmos, eles são funcionamentos, mecanismos dopaminérgicos. Que é o mesmo, né? Para quem tá nos ouvindo, na verdade, a hiperatividade, ela é a falta de dopamina na área frontal do cérebro. E o TikTok, o Shorts, na verdade, ele gera uma liberação dopaminérgica ali ao longo... acabou o vídeo, pra cima. E isso vai reforçando o mecanismo ali da liberação. E a criança fica viciada. Exato, isso aí. Eu sou viciadíssima no TikTok. Não vejo a hora. Só que depois chega um período que daí já começa a me dar uma... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Passou 3 horas e eu não vi meu tempo passar. Eu tenho um pouquinho de problemas, assim, de ficar acompanhando demais as redes sociais, que eu acho que daria pra diminuir também. Isso. Mas nós estamos falando de adultos, tá? Agora, crianças, isso acaba... o problema é que a criança, ela, emocionalmente, ela tá muito fragilizada ainda. Ela tá desenvolvendo recursos. E o cérebro dela, gente, tá? Tá em franco desenvolvimento aí e a gente tá colocando estímulos exagerados, muitos estímulos para essa criança e ela não dá conta disso. Essa que é a questão. Por isso que depois ela vai lá na escola e a professora chama os pais para dizer, olha, teu filho não consegue se conectar com o que eu tô falando. Mas imagina que ele vai olhar para uma professora que é um ser humano e vai se interessar por um ser humano? Se ele tá só na frente do celular e a gente vê crianças assim, gente...
Demais, É né? triste, é 90% das crianças, gente. É triste, é grave. 90% das crianças estão viciadas no celular. Viciadas no celular e outros recursos tecnológicos. Mas é aquilo que tu disse, né? O celular é a nova babá, né? Porque uma criança sem celular, ela dá muito trabalho. Opa. Muito isso. trabalho. É isso. Laura, pra né, a gente encerrando, assim, qual foi daí agora vai ser uma pergunta meio, né? Mas qual foi o teu... Tu já errou enquanto mãe? Nossa, toda semana pode ser? Todos os dias? Toda semana? O Jorge te ensina muito, né? Caraca. Ele vem com umas, né? Eu acho ele super adulto. Ele, na verdade, ele me desafia muito porque a gente é muito parecido. Muito. Então, o relacionamento dele com o pai dele é completamente diferente. Eu sinto uma certa raiva. Que quando eu peço muito ajuda, eu sou separada do pai dele, mas eu peço muito ajuda pro pai dele quando o Jorge tá me enfrentando muito. E aí, quando eu escuto os áudios que ele grava pra mim, o pai dele, eu digo, filha da mãe, mas contigo é tudo tão fácil, né? Porque o Jorge é muito diferente com o pai dele. Ele tem um respeito pelo pai dele. O pai dele não ergue nem a voz, guria, pra falar com ele. O Jorge? Não, o pai dele não precisa nem erguer a voz. Ele simplesmente diz que vai conversar com o Jorge e o Jorge realmente ele dá uma baixada. Dá uma baixada na bola, assim. Porque ele nossa, o pai dele, né? O pai dele, né? Deus na terra... Deus no céu e o pai dele na terra. Graças a Deus, né? É por aí o caminho. E aí, ele... O que eu percebo, assim, que comigo ele me desafia muito, né? E aí eu cheguei até a pensar em determinado momento da minha vida, não, mas ele não... Quando eu era criança, não era assim... Gente, eu tô olhando pro Jorge agora com 9 anos, eu disse, eu era que nem ele, assim, eu era... Igual. Eu era birrenta, eu era não lembro, assim, se eu era com a minha mãe, mas eu me lembro que eu tinha esse perfil. Igual, por isso que a gente se bate tanto, né? Então eu erro muito, às vezes eu me passo, eu grito com ele, aí depois o coração fica assim que tá louco, né? Aí no dia seguinte, quando a gente se vê de novo, né? Porque ele dorme todas as noites com o pai dele, né? Então, quando ele volta, no dia seguinte eu vejo ele, daí eu vou lá e digo, bah, cara, ontem eu ratei, né? Meu Deus, que brabo que eu tava uma leoa, um dragão. Às vezes é leoa quando é mais ou menos braba. Dragão é quando a coisa passou do ponto. Que aí eu fico com uma ira meio violenta, né? Muito, muito assim, de falar muito alto e tal. E aí eu peço desculpa pra ele só dá uma risadinha, assim. Eu vejo assim que tá tudo bem quando é de vez em quando, entendeu? Sim. Pra criança também tá tudo bem. Às vezes até eu mesmo fico lá, passando o chicotinho, que toda mãe faz isso, né? A mãe consciente do que tá acontecendo, vai lá e fica se culpando. Mas eu tenho percebido, nesses últimos anos, assim... No começo me cobrava mais, por errar muito. Mas esses últimos anos eu tenho me dado por conta que eu tenho um filho maravilhoso. E ele tem, sim... muitas falhas, mas ele é um ser humano incrível que eu olho, eu admiro ele pra caramba. Ele sabe disso, porque eu falo isso, o pai dele fala isso pra ele também. E então eu erro, sim, mas eu vejo que são erros assim que... São erros que a gente pode ir... E tu sabe, e Laura... Ajustando. E outra, tem uma... Eu não lembro como é que é o nome da psicóloga que fala isso, eu acompanho ela. Ela trabalha com crianças também. E eu penso muito, né? Enquanto a gente que é da área... Às vezes a gente quer ser mãe e ter crianças que não tenham problemas, que a gente evite que eles busquem um psicólogo ou que eles não tenham problema nas relações dele. Só que essa psicóloga fala assim, dá o teu melhor, faz o que tá ao teu alcance e... Por bem ou por mal, ou tu vai dar limite demais e ele vai buscar terapia porque tu deu demais. Sim. Ou tu vai dar de menos e ele vai buscar terapia porque tu deu de menos. Só e ele vai ter a história dele. E ele vai ter a história dele. Ele vai ter a história, né? Enfim, menina. Ele vai ter a história dele. E ele vai ter que buscar a psicóloga pra desenvolver os BO dele, sabe? Então, às vezes, eu me penso assim, não, se eu criar uma criança assim, ela vai ser assim. Se eu criar uma criança assada, ela vai ser assada. Eu disse, meu Deus do céu, gente. Não é fácil, cara, eu desencanei disso, mas eu já me percebi em alguns momentos fazendo cobranças do Jorge e ele chorando e me dizendo, mas mãe, eu sou só uma criança. E eu dizia, meu Deus, é verdade, cara, ele é só uma criança. Principalmente lá na minha escola, cara, pensa, ele tá num ambiente ali que a escola é minha, né, eu sou diretora, sou proprietária, e volta e meia eu me metia lá no trabalho da professora e ia chamar a atenção dele. Exageradamente, eu faço isso, né, de ir lá e chamar a atenção dele.
E aí ele cansa, né? Ele diz, meu Deus, mas me larga, né? Me erra! Teve um dia que ele me disse assim, mãe, tu disse que tu não ia vir aqui hoje, o que tu tá fazendo aqui, né? Me deixa em paz, deixa que a prof me chama atenção, né? Uhum. E ele tá certo, cara, porque senão eu fico muito em cima dele, querendo que ele seja o perfeitinho. Cara, deixa ele se entender com a professora lá e com as crianças, né? Não tenho nada que eu lá tá me metendo pra querer que ele não saia fora da curva, coitado, né? Uhum. Mas eu tô me dando por conta disso, né? Então tô me trabalhando. E pra nós encerrar, assim, lá, qual é a dica que tu daria, né? Porque meu público hoje, 99% são mulheres. O que tu diria pra elas que querem ser mães ou as que já são mães, né? Qual é a dica ou pra desenvolverem seres humanos pro mundo, né? Porque a gente é mulher, a gente promove o desenvolvimento de seres humanos pro mundo. Acho que não deve ter coisa mais evolutiva do que tu educar uma criança pro mundo, né? Isso é... Quando a gente porque a gente tá nesse mundo muito enlouquecido, a gente não se dá por conta da grandiosidade que é isso, cara. Eu acredito. É algo assim, ó, tu olhar... Eu, às vezes, olho pro meu filho e eu chego a me emocionar. Porque eu não acredito que eu consegui fazer aquilo ali, sabe? Um ser humaninho que sai de ti pequeno, de repente tu vê ele lá. Todo marrentinho. Todo dono de si, todo jeito Laura, assim, que incomoda, né? Incomoda a pessoa quando vê o espelho, né? E eu digo, cara, mas olha como é impressionante isso, né? Como é fascinante isso. Se eu pudesse dar uma sugestão, é isso que eu já falei na entrevista, né? É lembrar que uma criança precisa de um ser humano, não precisa... E ele precisa de um ser humano que é o seu familiar. Ele não precisa de uma babá. Ele não merece uma babá, gente. Uma babá, claro, para dar um suporte. Agora, eu delegar a criação do meu filho para uma babá e chegar ao ponto da criança ter mais afinidade com a babá do que com a mãe, cara, isso é uma coisa muito triste. Então, a minha sugestão é, se tu quer ter um filho que ainda não tem, cara, pensa bem, assim, a carreira tu pode seguir. Tem algumas mães que optam parar e tá tudo certo. Vai do perfil de cada uma. O meu perfil não dá certo isso. Tem outras mães que param de trabalhar, se dedicam à maternidade, ficam super bem. Ok, não fique se comparando, mas tenha um tempo de qualidade com esse filho. Se conecte a ele, tenha tempo para entender o que ele é, o que é aquele choro. Não vai correndo buscar uma... mentoria do choro, que agora existe mentoria da orelha, do sono, mentoria do choro, mentoria do pé, existem os exageros aí. E aí a gente vai buscar tanto fora nos outros, e aí tu não olha pro teu filho, que a resposta tá dentro, aí. Tá dentro. Só que é difícil, eu me lembro no começo, até tu criar até o vínculo não é algo que é... Quando tu tiver o teu filho, tu vai ver, Dani. O vínculo amoroso é construído, não é uma coisa que vem pronta, automática. Perfeito. É uma coisa que tu vai ver que no começo tu olha aquele pacotinho, que medo. Aí depois tu vai perdendo medo, depois tu vai criando afinidade, depois tu vai te envolvendo, se tu te permitir fazer isso. Agora, tu sai correndo já com medo e passa a bola para outro, às vezes acontece muito passar a bola para a avó. A avó sabe tudo, A avó sabe tudo e a mãe cai fora. Então, não cria o vínculo. Sim, perfeito. Um vínculo que vai fazer muita falta para esse ser humano. E aquelas mães que são mães agora, que foi a tua pergunta, e que já têm os filhos, então, a minha sugestão é poder realmente ver se essas crianças estão sendo olhadas, se elas estão... como é que tá esse aparato de coisas que a gente dá para as crianças, né? Tá exagerado? Essa criança tá com dificuldade? Se tá com dificuldade, minha sugestão é dar uma desacelerada na tua vida, que dá para fazer isso, gente. Dá para fazer isso. Dá inclusive para se organizar para as férias escolares de julho que tem, né? Que eu vejo que muitos pais ficam em desespero. Meu Deus, a escola não pode parar. Cara, a escola deve parar. Precisa parar. A escola precisa parar. E os pais conseguem sim se organizar para 15 dias, daqui a pouco se revezar. Eu vejo pais que fazem isso, por que outros não fazem? Isso aí. Ah, mas eu não sou proprietária. Gente, eu vejo mães que fazem um mesh, elas se organizam um ano antes. Porque elas sabem que sempre tem em julho as férias. Sempre tem. A maioria das escolas é assim. Então, um ano antes, tu já pensa, conversa com o teu chefe, faz uma troca. Quem se movimenta, né? E se organiza, consegue fazer. Ótimo. Então, dá pra gente fazer
essa organização no sentido de entender que a criança precisa da mãe. Precisa da mãe. E quando é adolescente, eu tinha notado isso, não deu tempo para falar, vamos ter que fazer outro. Tá? Eu amei vir aqui. O adolescente também precisa da mãe e do pai. Dos dois, nesse caso. Não é porque é adolescente que ele pode ficar largado lá no quarto, com todo o aparato dele. É aí que a gente perde os filhos para as drogas, que a gente perde os filhos para outras tantas coisas. E as drogas, hoje em dia, não é que nem era há 20, 30 anos atrás. São drogas bem mais violentas. A gente perde o filho mesmo. A gente perde, ele morre pelas drogas. Nós temos que fazer um podcast só de adolescente, né? Bora falar, bora. Lau, deixa pra nós, pras meninas te acompanharem nas redes sociais. Tu tem duas, né? Do Brinca Comigo. Então tem @brincacomigo.br e tem Laura Cristina Nardi, que é o meu particular, que eu gosto de trazer a minha vida, que tem tudo a ver com o meu profissional. Então, os dois são bem legais de seguir. E o Jorge aparece lá, né? O Jorge tá sempre lá. Lau, obrigada então, de novo, por ter participado. Valeu. Amei demais. Ah, legal. Beijo. Então, meninas, quem tá aí nos ouvindo no Spotify, tá assistindo no Spotify, é bem importante que vocês sigam aqui o Pode Liderar, Mulheres no Topo. E quem tá nos assistindo no Instagram, não, no YouTube, é importante que vocês se inscrevam no canal. Me sigam nas redes sociais, tá aqui embaixo, @Daniela Grolli em todas as redes sociais. Obrigada por todas as meninas que nos acompanharam ao longo desse podcast, que nos deram audiência aí. E eu espero vocês no próximo episódio. Beijos e até mais.